Olá, tudo bem? Eu sou o professor Palma e quero nesse videozinho falar para você a respeito da resolução. A resolução é uma espécie normativa que integra o ordenamento jurídico brasileiro e que encontra previsão na Constituição Federal no artigo 59, inciso 7. Trata-se então de uma espécie normativa que está presente no ordenamento jurídico brasileiro. Mas quem edita a resolução? Bom, a resolução pode ser editada pela Câmara dos Deputados, temos resolução editada pelo Senado Federal e temos resolução editada pelo Congresso Nacional. Perfeito? A Câmara dos Deputados possui um rol de matérias que lhes são privativas lá no artigo 51 da Constituição. E a Câmara dos Deputados resolve sobre essas questões através de resolução. Da mesma forma, o Senado Federal tem um rol de matérias que lhes são privativas que está estabelecido no artigo 52 da Constituição Federal. E o Senado resolve a respeito dessas matérias através de resolução. E a Constituição, às vezes, determina que alguma matéria seja deliberada pelo Congresso Nacional através da resolução. É o que acontece, por exemplo, no artigo 68, parágrafo 2º, no caso da lei delegada. Caso o presidente da República solicite ao Parlamento autorização para a edição de uma lei delegada, cabe ao Congresso Nacional, então a Câmara e o Senado, cabe ao Congresso Nacional deliberar, sobre essa delegação legislativa e o Congresso Nacional fará isso através de uma resolução. Tudo bem? Aprovada essa resolução, ela será enviada ao presidente da República para sanção ou veto? Não, não será. O artigo 48 da Constituição dispensa isso, porque se trata de matéria de competência exclusiva, privativa do Parlamento, então o presidente não vai exercer aqui poder de sanção ou de veto. Mas então caberá a quem promulgar e publicar essa resolução? Depende. Se for uma resolução da Câmara dos Deputados, caberá ao presidente da Câmara dos Deputados promulgar e mandar publicar essa resolução. Se for uma resolução de competência do Senado Federal, caberá ao presidente do Senado promulgar e mandar publicar essa resolução. Mas e se for uma resolução de competência do Congresso Nacional? O presidente do Senado acumula a competência de presidente do Congresso Nacional. Então caberá a ele promulgar e mandar publicar essa resolução do Congresso Nacional. Tudo bem? A resolução, se ela é da Câmara, ela é discutida, votada e aprovada só pela Câmara. Se ela é do Senado, só pelo Senado. Se é do Congresso Nacional, por ambas as casas. E aí, então, aprovada é promulgada e mandada publicar pelo presidente da respectiva casa. Perfeito? Sem passar pelo presidente da República para sanção ou veto. Tudo bem, mas e qual o quórum? Qual o quórum para que se delibere, se discuta e se aprove essa resolução? Em regra, o quórum é de maioria simples ou maioria relativa na forma do artigo 47 da Constituição. Por que em regra? Porque existem situações determinadas na Constituição em que a resolução dependerá de um quórum diferenciado. Tudo bem? Eu vou dar alguns exemplos agora de matérias que são deliberadas a respeito de resolução e do respectivo quórum. Tudo bem? Lá no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição Federal, está determinado que compete ao Senado Federal, por resolução, fixar as alíquotas máximas do Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, o ITCMD, instituído pelos Estados e pelo Distrito Federal. Então, o Senado, por resolução, vai deliberar sobre essa alíquota máxima. A Constituição não fala do quórum, então aplica-se aqui o quórum do 47, maioria simples ou relativa. No artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4 da Constituição Federal, está estabelecido que compete ao Senado Federal, por resolução, fixar as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. Nesse caso, a Constituição estabelece que compete ao presidente da República ou a 1/3 dos senadores,
a apresentar a proposta dessa resolução e ela tem que ser aprovada por maioria absoluta. Lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 5, a linha A da Constituição Federal, está a determinação de que compete ao Senado Federal, por resolução, fixar as alíquotas mínimas das operações internas em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS, instituído pelos Estados e pelo Distrito Federal. Nesse caso, a iniciativa tem que ser de 1/3, dos senadores e a aprovação também por maioria absoluta. E, finalmente, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 5, a linha B da Constituição Federal, está facultado ao Senado Federal, por resolução, fixar as alíquotas máximas nas operações internas em relação ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, ICMS, instituído pelos Estados e Distrito Federal, para resolver conflito de interesses entre os Estados e o Distrito Federal. Nesse caso, a iniciativa tem que ser de maioria absoluta e a aprovação por 2/3 dos membros do Senado Federal. Tudo bem? Essas eram, então, as explicações mais importantes a respeito da resolução. É uma espécie normativa que a gente acaba falando pouco no dia a dia, mas é extremamente importante, as senhoras e os senhores percebem, inclusive aí atuando em questões tributárias, não é? E com quórums diferenciados, iniciativas por quórums diferenciados, então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, que é fácil da gente se confundir numa prova, num concurso, num exame de ordem, tá bom? Dá uma olhadinha aí nos artigos, verifica lá direitinho, que é importante, é sempre bom ler os artigos, tá bom? Espero ter sido útil, espero que você tenha gostado, me diz aí o que você achou, segue o canal se você gostar, tá bom? Num próximo videozinho a gente conversa mais sobre algum outro tema do direito, tá bom? Até mais, beijo no coração.